E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o Epix de Londres, a rodada dupla que a gente descobriu que a Audi também gosta de dar um jeitinho brasileiro, além do seu piloto, né? E para falar com a gente aqui sobre esse Epix, sobre essa corrida aí que deu muito o que falar neste final de semana frio lá em Londres, está com a gente a Cíntia Venâncio. Bem-vinda, Cíntia. Oi, Rubens, oi todo mundo do BPcast. Cara, que corrida de domingo tão louca. E eu vou até confessar um negócio aqui pra vocês na gravação, que a corrida de domingo foi tão louca de um jeito que quando eu vi a pauta, eu lembrei, tipo, cara, teve corrida no sábado, né? Porque a gente tá todo mundo só falando dessa treta que deu, que tipo, a gente esqueceu que teve corrida no sábado também. Mas que bom. A moto passou. Mas que bom que o BPcast existe, que é pra gente poder falar sobre o fim de semana inteiro. Exato. E agora aqui com a gente, ela, Débora. Débora, diga pra nós o quanto que você vibrou com a manobra golfinho do Lucas de Grassi. Olha, o Lucas de Grassi é um brasileiro, né? Então, fico feliz com o jeitinho brasileiro que foi dado para poder tentar alguma coisa diferente, né? Afinal, assim, além de ser jornalista, uma pessoa que acompanha a categoria, eu também sou torcedora, entendeu? É a mesma coisa que vocês estão tendo da Olimpíada, sabe? Ficar torcendo para as crianças cair, para as brasileiras ganhar, entendeu? É a mesma coisa, tipo, a gente torce para os outros pilotos se dar mal, para os brasileiros pontuar, para os brasileiros ganhar um campeonato. Então, assim, foi o mesmo sentimento que eu tive com o Lucas de Grassi no domingo, entendeu? E hoje eu tenho uma prova para vocês que Alan McNish, né? Ele é brasileiro também, entendeu? Um jeitinho brasileiro, assim. O Lucas conseguiu mudar a equipe inteira, sabe? Tá todo mundo comendo feijoada no fim de semana. Então, assim... Nada acontece feijoada, né? Nada acontece feijoada, então... O lema da Débora é clubismo acima de tudo, polêmica acima de tudo. Com certeza. É bem por aí. E se tiver uma meta, a gente dobra a meta, entendeu? Pra poder ter mais treta. É, porque automobilismo é isso, né? É treta, é discórdia, sempre alguém sai chorando, sempre alguém sai arrebentando. E o bacana é que a Fórmula E conseguiu ali, né? O Lucas de Grassi, na verdade, conseguiu dar muita emoção para a corrida de domingo, foi sensacional. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas antes, né, Débora, os recadinhos do Paddock, em que a gente convida aí todos os ouvintes do BBcast, que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal do YouTube do Boletim do Paddock, onde nós temos a infame a meta de chegar a 2.000 inscritos para que este que vos fala fazer um chui ao vivo. Tá todo mundo querendo que eu pegue vá e pegue uma chuteira de jogador de futebol que esteja jogando num campo de várzea, alguma coisa assim, né? Algo bem totalmente insalubre, mas será bacana, eu vou pagar com muito gosto aí, mas temos que atingir a 2.000 inscritos. Então, se você está ouvindo o BBcast, convide, você está naqueles grupos de WhatsApp que só fala de Fórmula 1, de automobilismo, mande lá, convide a galera a curtir, a se inscrever no canal do Boletim do Paddock, para que a gente possa atingir os 2.000 inscritos até o final do ano e eu pague esse mico em uma das lives. E para você também que está escutando esse programa, né, não deixe de se tornar um membro e apoiador do Boletim do Paddock. Você pode fazer isso pela mesma plataforma em que o Rubens vai divulgar o seu chui, que é pelo canal, né, lá no YouTube, youtube.com/boletim do Paddock, onde vocês podem encontrar a gente. E vocês também podem se tornar apoiadores do BP e ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho pela plataforma do Apoia-se. Todos os links vão estar aqui na descrição, inclusive do nosso canal do YouTube. Então você vai lá e ajude a gente, né, a ter esse gostinho de ver o Rubens se dar mal, porque é sempre muito bom quando a gente pode ver uma pessoa se dando mal, porque a gente se sente o quê? Que a gente está se dando bem, porque é outra pessoa que está se dando mal, entendeu? Então é nesse nível. A lógica da Débora é sensacional. Muito obrigado pelo carinho. De nada. Mas é isso, pessoal. Vamos fugir dessa sina de querer me ver passando mal, né? Ter uma desentiria com bebidas obtidas por meio de sapatos alheios. Se ele tiver problema, assuma a live, gente. Exatamente. Bom, e vamos para a corrida de sábado, né? Mas antes de adentrarmos a corrida de sábado, Cíntia, a Fórmula E decidiu, né, fazer uma corrida em um traçado diferente, né? Para quem
acostumado com os antigos cartódromos que tinha em São Paulo aqui, os indoors, que era dentro dos shoppings, a Fórmula ainda quis fazer uma coisa bem diferente. Para quem aqui em São Paulo conhece o Speedland, que é do nosso saudoso Tuca Rocha, é metade dentro de um local coberto e metade fora, o que gerou até uma expectativa que, se chover, vai ser o pandemônio. Isso. Primeiro que eu gostei da parte coberta, porque eles puderam fazer aqueles esqueminhas com as luzes também, e eu sempre acho lindo aquela parte do grid que ilumina o carro quando passa, sabe? Isso eu acho sensacional, essas coisas que eles fazem. Sabe o que eu sinto falta disso? Ah. A contagem regressiva da luz verde. Podia ficar uma luz verde piscando no pit. Uhum. Esse setor tá ali, luz amarela, os LEDs ficarem em amarelo. Cara, no dia que essa tecnologia chegar a esse ponto, eu vou bater muita palma para eles. E você falou isso da chuva, o Sam Burge, ele comentou isso, né? Que tipo, se chovesse, eles iam levar alguma coisa de água, né, para a parte coberta. E acabou acontecendo, assim, né? Eles pegaram na parte de treino mesmo, na corrida. Como sempre, né? Assim, a chuva espera a corrida acabar para poder destruir a cidade. Aconteceu a mesma coisa em Londres, assim. 15 minutos depois do que a corrida acabou, pronto, estava caindo o mundo, né? Assim, a gente não pôde ver. Mas a gente viu ali um pouquinho de pista molhada durante os treinos. Mas, assim, o traçado, ele era realmente meio travado, né? Não tinha... As retas eram curtas, né? Assim, só tinha um ponto de ultrapassagem, que era ali na curva 10, que era justamente a do modo ataque, que, tipo, nossa, ontem que a gente tá gravando na segunda, né? Mas na corrida de domingo, gente, a curva foi a guilhotina de um monte de gente, assim, porque não tava perdoando ninguém, né? E a corrida de domingo acabou sendo mais movimentada que a de sábado, mas assim, e eles ainda fizeram as mudanças, né, Débora, que foi a de diminuir o tanto de potência disponível, né, caiu de 52 para 48 kW, e aumentaram o tempo do modo ataque para 8 minutos, cara, tipo um negócio assim, surreal. Mantiveram as duas ativações, né, então assim, acabou ajudando a movimentar a corrida. E eu acho que só o Normanato que ficou sem energia no sábado, acho que todo mundo que abandonou foi por outro motivo, conseguiu completar a prova. Deu para amenizar, mas realmente, assim, essa parte do traçado ficou interessante, a parte de indoor, né, outdoor e tal. Não teve tanto prejuízo de luz porque estava bem nublado, né? Acho que se tivesse ensolarado seria... Sabe a saída do túnel de Mônaco? Acho que seria mais ou menos naquele estilo. Mas o traçado em si, ele foi um pouquinho truncadinho, sim. Quando eu vi o traçado, eu achei interessante por ter essa parte dentro e parte fora, né, desse centro de exposição. Até na hora, assim, que eu vi, porque eles divulgaram esse traçado, tudo. É até interessante a gente falar sobre isso, porque esse Prix era para poder ter acontecido no ano passado. A gente teve o cancelamento dele por conta da pandemia. Então, tipo, tinha um plano de já ter esse traçado, mas não tinha tido uma aprovação da FIA, né, da categoria em si. E aí, cancelaram, deixaram esse plano de lado. E aí, quando foi esse ano, né, que ia ter a corrida mesmo, que eles já tinham confirmado, eles tiraram esse plano da gaveta e aí veio a confirmação do que ia ser o traçado, né? Já tinha uma confirmação no começo do mês, mas a categoria só bateu o martelo, assim, pra gente, que é jornalista, tudo na semana do EPRIX, né? Então, tipo, aí que a gente ficou sabendo como é que ia ser esse circuito. E é um circuito que é bem interessante, porque ele tem bastante curva, mas porque a gente vê que, assim, dentro da Fórmula E, é um traçado que é muito necessário, né, com curvas por conta da recuperação de energia, mas é um circuito em que eles não iam ter tanto gasto de energia, então foi por isso que eles tiveram esse débito de energia para o fim de semana, tiveram todas essas questões. É um traçado que, tipo, a princípio ele é interessante por ter essas duas características, né, tipo, ser um traçado indoor e outdoor. Seria legal se tivesse chovido durante a execução de uma corrida, porque aí a gente ia ver, tipo, o trabalho dos pneus da Fórmula E numa parte molhada e numa parte seca, o que eu acho que ia dar, tipo,
pelo menos uma ideia de como esses pneus funcionam, né? Porque é legal a gente vir aqui falar para vocês, nossa, como é que esses pneus funcionam para as duas pistas, para os dois tipos de traçado, né? Molhado e seco. Mas a gente já viu esse ano que teve alguns problemas, né? Por utilizar só esse pneu em outros circuitos em que a categoria precisou trazer, né? Mas é interessante tudo isso. Tipo, ia dar um brilhantismo para a etapa, né? No entanto, é um traçado extremamente travado, não tinha pontos para você realizar tanto ultrapassagem. Então, tipo, a gente viu, principalmente no domingo, que é, tipo, última corrida antes das duas provas da final, em que o pessoal conseguiu se obliterar ali, quebrar os carros, né? Então, tipo, foi complicar aquela corrida do domingo. Mas no sábado, a gente teve uma corrida extremamente travada. Essa adição, como a Cíntia falou, né, que eles fizeram um modo ataque com 8 minutos, né, de duração, essa energia, eu achei, tipo, muito ruim, porque, tipo, uma das coisas que é legal da Fórmula E é quando esse modo ataque, ele funciona para você ter uma troca de posições ali. Se, tipo, tivessem quebrado esse negócio para pegar 3 ou 4 vezes, tipo, para que eles usassem por mais tempo, mas que eles fossem mais vezes ali para poder pegar ele, eu acho que teria dado uma dinâmica diferente para essa pista que era tão travada. Deixar os caras com 8 minutos de uma potência extra num circuito que eles não conseguem ultrapassar, tipo, não foi a melhor solução. Para mim, Débora, acho que não era por esse lado que deveriam ter ido para essa etapa, sabe? Tinha como trazer uma dinâmica diferente. Tanto que a gente vai falar disso mais pra frente, mas o Lucas de Grassi mesmo foi um piloto que não conseguiu ganhar posição, exceto no domingo, mas no sábado a gente não conseguiu ver aquela escalada que ele costuma fazer, muito característico da forma como ele consegue trabalhar o modo ataque, né, e a escalada ali para poder conquistar posições. O problema dessa pista, para mim, não é que ela seja travada. A gente já viu a Fórmula E em pista travada tendo disputas bem acirradas. O problema maior foi a questão dos 8 minutos. Modo ataque de 8 minutos, você tem 16 minutos, você tem 1/3 da corrida praticamente o carro com modo ataque ativado. E, tipo, cara, é muita coisa. Então, é difícil você... Olhava do lado, assim, nos tempos, você tinha, assim, poucos momentos em que 2, 3 pilotos não estavam próximos, que não estavam com modo ataque. E de repente, uma hora todo mundo estava sem, de repente, outra hora estava todo mundo com modo ataque. E ainda entre o safety car, então isso, para mim, foi o calcanhar de Aquiles dessa etapa, foi ter colocado 2 modos de ataque de 8 minutos. Se eles tivessem feito a primeira corrida com o normal, que já era o anterior, e a segunda para fazer um comparativo para um teste, tudo bem. Mas, cara, nas duas ficou muito, sabe, fechado. Você não tinha um momento de fôlego para o piloto que estava com o modo ataque ativado conseguir chegar no outro. Que ele chegava, por mais que o outro já tivesse um bom tempo, ele já tinha 10, 15, 20 segundos, anulava o outro. E tem um outro detalhe que é assim, eu acho que principalmente no sábado, todo mundo ficou com receio de, não, como é mais tempo e eles têm que usar toda essa energia durante a corrida, todo mundo já foi ativando logo no começo, que era para garantir, porque, tipo, se tiver interrupção mais pro final e não der tempo, eles vão ser punidos. Então, assim, quando passou da metade da corrida, não tinha mais ninguém para fazer ativação, todo mundo já tinha feito. E aí, acho que por isso também ficou essa sensação de que foi mais paradinho, porque nas corridas comuns, assim, que o tempo é o de 4 minutos, né, eles conseguem distribuir melhor ao longo da corrida e tem essa movimentação maior mesmo, de troca de posição, não sei o quê. Só que, tipo, como eram 16 minutos, eles gastaram tudo isso na primeira parte. E aí, na segunda, ninguém tinha mais nada para pegar. Então, realmente, assim, 3 ativações de 4 minutos fariam muito mais sentido, daria uma dinâmica maior para a corrida do que 2 de 8, né? E eles já tinham testado 3 ativações esse ano, né? Então, não sei. Acho que eles tentaram isso agora, aproveitaram a oportunidade para fazer um comparativo. Espero que eles tenham enxergado que 3 ativações de 4 minutos é melhor que 2 de 8. Essa de 8, assim, não rola, gente. Uma corrida tem 45 minutos da Fórmula E, sabe? Tipo, não dá pra você roubar 16 minutos de uma prova com um negócio desse, sabe? Tipo, eles cheios, né? Se fosse repartido
em 3 ativações talvez funcionasse, né? Tipo, esses números. O próprio Fambush ficou meio perdido, né? Ficou total, tipo... Aliás, anunciaram quem venceu o Fanboost, sabe? Porque até agora tá meio perdido isso daí pra mim. No que aconteceu esse fim de semana eu não consigo ver. Não, mas deu certo. Até a própria Fórmula E postou que a ultrapassagem do De Vries na ultrapassagem que ele conseguiu a vitória, na última, né? Eu não lembro em quem agora. Mas que ele usou Fanboost pra fazer. Que ele ganhou, né, nas duas corridas. E aí ele usou pra fazer. Pelo menos o De Vries conseguiu, né? Então, mas assim, eu acho que 8 minutos, 1/3 na soma total, fica muito. E assim, o modo ataque até onde o local que estava foi bem escolhido, mas só que a gente via algumas perdas, mas em decorrência de outros pilotos estarem com o modo ataque ativado, não gerava tanto. E a busca, principalmente deles esgotar o uso já no começo da corrida, não fazia muitos perder volta, porque praticamente quando via que outro pegava, já decidia também pegar, então ficou muito truncado. Eu particularmente não gostei. Eu acho que o único, assim, entrando na questão da corrida, né, mas eu acho que o único que, de certa forma, trabalhou bem, tanto modo ataque como questão de estratégia, foi o Jack Dennis, sabe? Tipo, ele conseguiu, nesse negócio de que tava todo mundo muito desesperado para poder usar o modo ataque de uma vez e com medo de entrar um safety car e prejudicar, ele foi um cara que ele conseguiu, tipo, nisso, assumir liderança, se manter na frente, tipo, ninguém conseguiu ultrapassar ele, né? Então, é um cara que, tipo assim, conseguiu lidar com a mudança que eles fizeram para esse fim de semana para poder obter uma vitória, né? Mas para os outros, eu não acho que chegou a ser tão efetiva essa utilização da forma que foi, né? Exato. Bom, mas a Cíntia já até falou do menino Nick De Vries, né? Que, ai meu Deus, Toto Wolff saiu para poder ir lá contratar o Nick De Vries, né? Como se ele precisasse estar presente para poder pressionar o menino. Ele Nick foi lá De fazer o exame admissional. Precisa de né? contato. Precisava a presença dele. Uhum. Mas o menino Nick De Vries, né? Que vinha numa maré de azar tremenda. É até legal que a gente está falando isso agora. Tá tendo a prova de surf das Olimpíadas, falando em maré de azar. Menino Nick De Vries parece que chutou para longe, né, Débora? Esse azar aí dele, fez um final de semana excelente. O De Vries, a Mercedes como um todo, né, tava complicado essas últimas etapas deles, né, tipo, estavam ali balançando, tanto que a gente tava se perguntando onde estava a Mercedes, e enfim, que casou que no mesmo fim de semana que o Toto Wolff tava lá, as coisas funcionaram, né. Tá todo mundo mostrando ali quem pode ser o segundo piloto para poder ficar do lado de Sir Lewis Hamilton, né? Enquanto o Hamilton não deixa a categoria. Mas eu acho que o De Vries, ele teve um bom fim de semana, assim, tipo, terminou a primeira corrida no segundo lugar, né? Então, tipo, o fato dele ter conseguido essa posição e, tipo, o desenrolar que ele teve, né? Já fez ele voltar para liderança do campeonato, que, tipo, ele esteve ali, mas foi passando um tempo, tipo, se perdeu isso, né? Então agora ele tá na liderança de novo do campeonato, que é um ponto extremamente positivo, né? Para o que ele tá dentro buscando nesse ano, né? Então é irretocável o que aconteceu com ele, pelo menos nessas duas etapas, né? Tipo, tá em pódio, conseguir ponto, conseguir subir e tá ali mostrando o serviço dele, foi muito bom. Cíntia, e é engraçado, né? O pessoal fala assim, mas o Toto Wolff foi lá para ver o Nick De Vries. Aí o cara me começa a apresentar bons resultados, para que a Mercedes vai dispensar ele, né? Para que a Mercedes vai desfazer dele na Fórmula E? Esse moleque já tá liderando o campeonato e tem grandes chances de vencer a temporada. Tem isso, sim. Essa história de Vries, Mercedes, Williams e tudo, ela é complexa, sabe? Porque ela envolve muitas coisas. Porque eu até tuitei sobre isso, que é tipo... porque tem gente que questiona, né? O cara tá disputando o campeonato na Fórmula E, aí vai pra Williams sofrer para passar para um Q2. Né, assim,
Tem isso, como o Rubens falou, né? Começa na Williams, mas tem uma vaga surgindo, sei lá, o Hamilton renovou por 2 anos, né? Então, tipo, pode ser que daqui a 2 anos tem uma vaga na Mercedes. Então, sim, ele pode estar no páreo, né? Se ele for para a Williams agora. E tem um outro detalhe que, assim, a Mercedes, ela ainda não garantiu a permanência na categoria para a era Gen 3, né? A partir da temporada 9. Então, existe ainda uma dúvida se eles vão continuar ou não, né? Eles devem ficar para o ano que vem e depois não se sabe, né? Então, pode ser que, assim, pode ser que a chance, se esses boatos forem verdade, né? Então pode ser que a chance do De Vries seja agora. E ele vai ter que aproveitar, né? Talvez o Van Dorn também, sei lá, né? Não sei. E aí, assim, se for aproveitar, vai agora, porque não se sabe o dia de amanhã na Fórmula E também, né? Porque como eu falei, a Mercedes ainda não renovou, ainda não confirmou a participação no Gen 3. E, cara, mas independente de qualquer coisa, o De Vries, ele tá tendo uma... Ok, tá sendo uma temporada inconsistente, mas quando ele anda bem, cara, ele anda muito bem, assim, é impressionante. Se ele fosse mais constante, eu acho que ele seria tipo da Costa no passado, sabe? Que já estaria, assim, disparado na liderança, que hoje ele tá com 95 e o Robin Franz tá com 89. Então, realmente é uma pena que a Mercedes seja tão inconstante, pena assim, né, entre aspas, porque a gente faz corrente de oração contra, mas eles são muito inconstantes, né, então eles têm resultados muito bons e tem uma maré de azar, e como o Rubens falou, que tava horrível a ponto do chefe da equipe vir a público e dizer, cara, tá ruim, né, assim, ele deu um esculacho meio geral aí. Mas, enfim, ok, o Toto Wolff pode ter ido lá pra isso também, né, assim, mas ele também pode ter ido só se exibir porque ele é o marido da Suzy Wolff. Vai saber, né? Não, e 2 segundos lugares, desculpa. Eu, se sou a Mercedes, nem a pau ia perder um piloto desse, sabe? Ele conseguiu 2 segundos lugares. Assim, na Fórmula E, seguir um resultado desse é uma coisa muito difícil. E tá muito competitivo, né, Débora? E o Nick De Vries, assim, por mais que seja, ele merece essa liderança, porque tudo bem, estava inconstante, estava, mas ele, por mais que seja, muitas vezes ele estava, tipo, um bom desempenho no final de semana, batiam nele, ele achava uma peça no meio do caminho, teve falha da equipe, teve tudo que atrapalhou também o moleque nessa trajetória no ano, na temporada, né? No ano, na temporada, ficou sensacional. Não, é realmente isso, né? A gente tá na reta final dos campeonatos, então, tipo, até agora, que foi realizado os 2 EPRIX de Londres, eram 4 etapas, né? Agora só restam 2, são as 2 provas em Berlim, então esse era o momento de muita gente tentar conseguir pontos aí e fazer o deles, né? Porque a temporada tá acabando, é uma temporada que ainda não se decidiu. A gente não tem como nem cravar que o De Vries vai ser campeão mesmo, porque vai depender do desempenho dele nas próximas 2 corridas, mas ele assegurou 2 pódios, né? 2 segundos lugares, 18 pontos nas 2 etapas, né, para ele. Então, é um piloto que a gente não pode descartar o nome, mas a gente tem que ver o que vai acontecer na próxima etapa e se ele vai conseguir somar mais pontos aí para poder realmente obter esse título ou qualquer outra coisa, né? Porque a gente, olhando aqui, na primeira etapa que ele teve em Dirihá, foi onde ele teve a primeira vitória, né? Nesse ano, depois ele somou pontos com o 9º lugar. Aí ele só foi vencer de novo lá em Valência para poder obter o primeiro lugar, né? Ter esse primeiro lugar. Depois ele ficou sem pontuar na segunda etapa de Valência. Mônaco ele não terminou. Em Puebla ele terminou em 9º. Então, tipo, também conseguiu uns pontinhos ali e só voltou a pontuar agora. E nisso a gente teve mais uma etapa em Puebla, 2 em Nova York que ele não tinha conseguido, né? Então, é realmente um campeonato que a gente tá falando muito, que tá extremamente disputado, tá ponto a ponto, qualquer coisa muda. Um detalhe desse fim de semana foi a vitória do Jake Dennis, que estava empatado com o Lucas de Grassi,
e aí consegue subir também para poder estar ali entre os 4 primeiros colocados desse campeonato. Então, tá extremamente disputado, sim. Não tem nada decidido ainda. A Mercedes pode levar esse título com o De Vries, mas depende do que acontece na próxima etapa. E Cíntia, o próprio Van Dorn ia ter um bom final de semana, né? Mas só que parece que a mira tá no carro dele. Nossa, demais, assim, e principalmente na corrida de domingo, né? Que assim, ele realmente tinha tudo para vencer aquela prova, né? Ele tava com ritmo bom, tava com carro bom, tava conseguindo segurar o Roland. Só que teve o acidente lá que, cara, o Roland deu uma patinada ali, né? Perdeu a freada e tudo. O próprio Van Dorn falou acho que na entrevista pós-corrida, ele falou que o Roland falou com ele, dizendo que tinha perdido a freada e se desculpou, enfim. E aí foi na hora que o de Graça estava lá na frente, então assim, tinha um negócio, sabe, foi um negócio muito surreal que aconteceu com ele. Aquelas coisas tipo, tem coisa que só acontece comigo? Pronto, foi tipo o Van Dorn nessa. Foi uma pena, porque ele realmente estava indo bem, né? Estava se recuperando, então ele junto com a Mercedes estava vindo de uma fase muito ruim, né? Seria um resultado importante para ele, piloto no campeonato. Acho que deixaria a Mercedes na liderança entre os construtores de novo, né? Mas aí havia um Oliver Rowland no meio do caminho, né? E aí não deu, então a gente lamenta essa coisa, né? Tipo, mais sorte da próxima vez. Que ele consiga completar a prova, né? Porque, enfim, tenso, muito tenso. Bom, no domingo não, Rubens, volta para o sábado, porque sábado ainda teve corrida, e aquele piloto que tem quase o nome, quase de um whisky, Jack Dennis, conseguiu uma vitória que jogou ele para a quarta posição do campeonato, né, Cíntia? Ele entra, né? Ele é mais um que entra ali no hall dos que pode chegar ao título. Assim, vários tem, mas eu acho que do Da Costa, que está com 80 pontos, o Dennis e o Bird, que tem 81, são os caras que conseguem ainda ter uma chance maior de disputa contra os ponteiros. Eu acho que tem que ter aquele esqueminha de o curioso caso de Jake Dennis, porque é muito surreal, assim. É um cara que surgiu do nada, ninguém conhecia, sabe? Ele veio muito das Fórmulas Júnior e tal. E ele tá aí disputando o título. Eu tava vendo aqui os números e, tipo, só três pilotos venceram 2 vezes nessa temporada. Foi o De Vries, o Bird e o Dennis. Né? Tipo, ele ganhou essa vaga na BMW tirando. Ele tava disputando com gente muito experiente da equipe, sabe? Assim, galera, piloto de fábrica há muitos anos, pessoal do DTM e tudo. E ele foi, jogou, realmente abraçou, né? Assim, se dedicou, foi para cima mesmo e tá aí. O melhor novato da temporada, assim, sem dúvidas, né? Com 2 vitórias entre ele, o Cassidy e o Normanato, cara, não tem nem o que discutir. E é muito interessante de ver que a Fórmula ela proporciona essas coisas, né? Porque você tem um piloto novato, jovem, inexperiente, de uma certa forma, que está disputando o campeonato, disputando o título com gente, sabe, peixe grande da categoria, né? E eu acho que uma coisa muito legal também é que ele conseguiu dar uma renovada na BMW, né? Assim, a BMW que tentou, assim, era Andretti, né? Passou um bom tempo como Andretti, e aí depois que assumiu como BMW mesmo, fez lá uma graça, assim, achou que ia empolgar, vive de pré-temporada, domina todas as pré-temporadas, aí chega na hora do vamos ver, dá uma queda absurda, e tá aí, e tá ajudando essa renovação da BMW. A montadora tá saindo, né? A Andretti deve ficar. Mas é bom ver isso também, e é bom que ele se mostra, né, pro ano que vem, se ele não conseguir permanecer com o Andretti, que ele garanta se ele tenta uma vaga em outra equipe, né, porque ele mostra que ele consegue, assim. Ele é tipo 7 câmara, cara, me deixa fazer melhor equipamento bom que eu consigo, né, mas aí o 7 câmara a gente fala depois.
Então, o Jake Dennis é o cara, a tartaruga no poste, né? Tipo, tá conseguindo chegar lá, às vezes a gente até se perde um pouco do forma como ele tá, porque assim, pessoal, a gente tem que entender que tem pilotos que são favoritos dentro de uma temporada, ou pela experiência que eles têm, ou pela equipe que eles estão. Tipo, o Dennis, ele não é esse tipo de piloto em que você fica tão focado durante uma corrida, sabe? Então, às vezes, você, tipo, você vê ele chegando ali e depois você faz uma retrospectiva do que aconteceu para ele poder estar ali, né? E essa corrida foi isso que aconteceu, assim. O Lin tinha conseguido a pole no sábado, então era um piloto que a gente estava vendo, assim, pelas circunstâncias em que a gente teve durante o sábado, principalmente com a classificação, pegou uma parte da pista molhada porque tinha chovido, né, antes da classificação, então eles passavam ali por dentro do centro, mas tinha aquele trecho ali da pista em que ela estava evoluindo, o Lin conseguiu a pole, mas o Dennis, ele teve ali, tipo, ameaçando o pessoal e conseguiu uma vitória, e foi o que eu falei lá no começo do podcast, né. É interessante que, assim, a vitória dele veio, ele conseguiu trabalhar muito bem o modo ataque, porque vários pilotos não conseguiram, muitos que utilizam dessa estratégia do modo ataque para poder ganhar a posição não conseguiu. O Dennis, ele conseguiu fazer isso muito bem no sábado, então ele usou aquilo ali para poder surpreender, né, o Lin, principalmente, porque o Lin era o piloto que era o líder da prova, mas também teve o fato de precisar surpreender o próprio Nick De Vries, né? Então, tipo, um piloto que estava numa corrida muito forte. Então, ele consegue assumir essa primeira posição fazendo esse bom trabalho ali com a utilização do modo ataque, questão de estratégia. Então, vence, né? E isso, como a gente está falando principalmente nessa reta final do campeonato, tá fazendo muita diferença você ter um pódio, ter uma vitória. Ele estava empatado com o Lucas de Grassi lá pela 14ª posição, se eu não me engano, 14ª ou era 15ª, eu não me recordo agora. Mas ele estava com a mesma quantidade de pontos que o de Grassi, e essa vitória dele ajudou ele a ter esse salto, né, e ficar entre os líderes, né. Então é um resultado muito bom para esse piloto, e bota ele aí nas cabeças, né? Então, é claro, tipo, agora que ele tá ali mais perto dos líderes, conseguiu essa outra vitória, é um cara que a gente presta um pouco mais de atenção para poder ver o que ele vai fazer também nessa próxima etapa, né? Porque a gente tem que realmente vai ser assim, quantos pontos que eles vão conseguir somar para poder vencer, né? Ele conseguiu 2 pontos na prova do domingo, mas o resultado dele do sábado foi o que realmente, assim, salvou a temporada, de certa forma, sabe? Salvou ele em posição para poder estar ali brigando com os líderes. O Jack Dennis, o que acontece? Ele é um piloto que, nas categorias de base, ele foi muito parecido com Pietro Fittipaldi. Ele não conseguiu se firmar na Fórmula 2, ele foi um piloto que chegou até a Fórmula 3, ele chegou a ficar à frente do De Vries na antiga GP3, antiga Fórmula 3, e ele, depois que teve um começo ali até bom em categoria de base, ele de repente sumiu, aí foi para DTM, virou piloto de teste da Aston Martin, aí quando a Aston Martin se juntou com a Red Bull, ele virou piloto de desenvolvimento da Red Bull, que é aquele cara que fica no subsolo da fábrica, pilotando simulador mais velho que qualquer outra coisa, né? Ele foi companheiro do Norris, né? Em algum momento aí. Da Carlin na Fórmula 3 britânica. Fórmula 3 europeia, na Freca. Então, ele é um bom piloto, que é aquele cara, né? Que, tipo, cara, ficou sumido um tempo, a gente para de prestar atenção. E ele demorou para, eu acho, que se achar um pouco na Fórmula E, mas, cara, tá sendo sensacional. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção nele. E ele é um cara que eu acho que vai ser bem parecido com o que a gente esperou até vamos pôr assim, do Antônio Félix da Costa. Demorou para chegar ao título, demorou para ter, mas só que muito mais por causa da competitividade do que pelo talento. Ele é muito bom e é gostoso de ver um piloto assim que chega na categoria, começa a dar o suor, começa a dar o sangue e começa já a obter bons resultados. E na corrida de sábado ele mandou muito bem, cara. Foi, sabe, sensacional. A disputa ali dele com os pilotos foi algo bem bacana de se ver.
Bom, outro que foi muito bom, né, Débora? Diga-se de passagem, a Débora adorou, porque nós estávamos assistindo. Que filme que era? Nem me lembro do livro. Filme, eu falei, nossa, você já viu o Instagram do Lin? Ele é um piloto muito bonito, muito ajeitado. Aí a Débora, deixa eu ver. Aí ela, olha, não sei quanto a você, mas as fotos dele são foda pra caramba. Não, e ele é bonitão, e assim, a questão é que é isso. O que chamou a atenção nossa foi o seguinte: o cara é um lorde. Se vocês pegarem o Instagram dele, ele tira foto bem dele mesmo. E é algo que eu Todo achei mundo muito no Instagram do impressionante. Lin agora, vamos lá. Exatamente. Ele tira foto muito bem dele. E isso é uma coisa, uma destreza que Ele vale a tira umas pena. fotos assim, tipo, bota o celularzinho ali e finge que tá passando pelo lugar e é super natural, sabe? Tipo, ele tem o fotógrafo dele, ele é o fotógrafo dele. E eu gostei de ver, porque eu vou ser, particularmente, eu vou resolver um erro meu, que é nunca ter prestado atenção dele em Le Mans. O cara é um britânico de Le Mans, o cara é um lord, né? Eles chamam de cavaleiros britânicos de Le Mans, são os ingleses que vão. A Motorsport sempre faz um especial com todos os pilotos britânicos, e o Lins é sempre muito bem destacado, por causa ele também é piloto da Aston Martin lá, então, cara. Eu fiquei satisfeito em ver isso e depois. E ficou satisfeito em ver o Instagram dele também. Exatamente, gostei pra caramba. Comecei a seguir, stalkeei ele bastante. Coitado do Lin, cara. Ele deve ter ficado assustado comigo. Sim. Fiz o esquema de ir lá nas 3 primeiras fotos dele, dar as curtidas para ele ver que eu fui ver o Instagram dele. Espero ser notado por ele. Mas o que importa pra gente é ele na pista. Rubens, ele já postou a foto com a menina aqui, a gente não tem mais chance, Rubens. Não tem importância, não tem. Trissal tá aí para isso. Mas, Débora, o que importa é o que ele fez na pista. Você chegou lá e comenta meu casal. Meu casal, boa. Eu vou fazer isso agora. Depois o pessoal que eu vi aqui vai lá e curtir o meu comentário. O legal, Débora, é que ele entregou na pista, né? Ele, o De Vries e o Jack, cara, nas duas corridas entregaram muito na pista, né? Foi algo bem bacana. O único ruim é que o De Vries ficou parado no segundo lugar, o Lins conseguiu, né, mudar de posição no grid. Não, o Lin é um caso muito interessante, né, nesse fim de semana, porque o Bendito vai lá, faz a pole, né, no sábado, enche todo mundo de expectativa. O amigo da Cíntia, o Gil, né, Gil do Vigor lá da Mahindra, ele ficou todo feliz, né, que conseguiu a pole. Meu, eu tava vendo, aquele cara, ele tava, tipo, ele tem ótimas expressões, né, então, tipo, a pole do Lin foi, tipo, conquista, né, final de Euro, tá, o cara tava muito feliz. Aí, não vem a vitória, né, o Denis vai lá, consegue a vitória. No domingo, eu falei, ai, gente, tipo, o Lin já não conseguiu a pole, né, tipo, não sei se vai rolar, como é que vai ser essa corrida dele aí. E aí, tipo, ele surpreende na corrida que ele não fez a pole, que ele largou numa terceira posição, porque pole no domingo foi do Van Dorn, consegue ganhar a corrida, sabe? Então, tipo, foi um negócio muito doido, sabe, o que aconteceu pra equipe, né, nesse fim de semana, mas eles conseguiram esse bom resultado, né? Tipo, 2 pódios, né? O Lin conseguiu uma vitória, então foi uma construção de fim de semana também muito boa para a equipe, né? E gente, não tem o que falar, porque é aquelas equipes que, tipo assim, nem sempre estão disputando vitória, nem sempre estão no pódio, essas coisas, mas quando consegue é muito legal de ver, porque o pessoal tá realmente torcendo ali, né? Tá querendo que eles tragam resultado. E é uma equipe ali também que o pessoal tá muito de olho, né, na vaga deles e o que vai acontecer pro próximo ano. Então, foi interessante essa vitória do Lindsay. Só complementando o que você estava falando do Gilbert Gill, o Débora, eu fui até ver aqui, eu tenho uma planilha de estatísticas da Fórmula E. E aí eu fui ver quando tinha sido a última vitória da Mahindra. E você sabe que eu não confio na minha memória, mas eu lembrei certo dessa vez. A última vitória da Mahindra foi na temporada 5, que foi 2018 e 2019, na etapa de Marrakech, que foi justamente quando o Da Costa e o Alexander Sims, eles ainda eram companheiros na BMW,
que eles se bateram no final da corrida, né? Que o Da Costa abandonou e tal, o Simpson estava liderando a prova e tudo, eles, enfim. E aí o D'Ambrosio era o terceiro. E aí, com essa batida da BMW, o D'Ambrosio herdou a primeira posição, sei lá, faltando umas 4 voltas para a corrida acabar. E ele ganhou, então foi a última vitória, né? Então, tipo, vai fazer, sei lá, quase 3 anos isso. Então, a Mahindra estava precisando de um resultado desse, né? E seriam 2 ótimos resultados, porque, assim, foram 2 pódios, né? Foi uma pole e 2 pódios. Então, foi um resultado bom para eles estavam precisando. E o Gilbert, ele é um cara sensacional. Vocês viram o que ele fez com o Alberto Longo? Que ele correu lá no pit lane, ele abraçou o CEO da Fórmula E, levantou, os dois caíram no chão. Foi uma cena hilária, maravilhosa. Vale muito a pena ver lá no Twitter da Fórmula E conferir isso. Porque ele é um cara... Todo mundo gosta dele, é o tipo do cara assim, todo mundo quer bem. E é bom pra Mahindra e é bom pro campeonato, né? Que dá essa mexida maior também. E o Alexander sim é companheiro, né, do Lin, a dupla de Alex. E o Sims, ele teve um pódio que foi na Itália, né? Depois ele ficou perto de conseguir um resultado melhor na primeira corrida de Puebla, pontuou também depois na prova de Nova York, na segunda corrida de Nova York, com 6º lugar, mas é uma equipe que não consegue ter uns resultados assim, né? Tipo, tem a manobra do golfinho de conseguir ali vir fazer uma gracinha, pegar alguns pontos, mas eles não têm uma constância no campeonato de forma nenhuma, né? Então pro Lin é a mesma coisa, né? Ele também conseguiu ali um pódio na corrida que a gente teve na Espanha, e agora ele conseguiu repetir pódio e vitória, né, nesse ano. Então também é um piloto que não consegue ser constante com a Mahindra, mas a gente sabe em que posição que a Mahindra está dentro desse campeonato, né? Então foi muito legal ver que quando dá tudo certo eles conseguem com o equipamento ali, e poderia ter sido muito diferente, eles poderiam ter tido uma classificação boa no sábado, mas poderia ter acontecido a mesma coisa no domingo, né? Conseguiram repetir e ainda saíram com uma vitória. Então é um campeonato que tá extremamente disputado, tem muita gente forte, mas o bom, de certa forma, foi porque o traçado era muito travado. Então, tipo, parte de você ter um bom resultado na corrida era você se classificar bem, né? Então, para eles, foi essencial se classificar bem, conseguir a pole e uma vitória. Bom, Cíntia, a gente falou aí da galerinha que fez tudo certinho, tudo bonitinho, né? De Vries, Jack Dennis, o Lins, mas tivemos 3 ali que, olha, estavam encapetados, né? Buemi, Lottery e Holland parece que não queriam sair de Londres, eles queriam, sabe, ir lá pro AI-5, bater no 007, sabe, invadir o Palácio de Buckingham, queria fazer qualquer coisa menos terminar a corrida. Não, o Lottery, eu acho que ele pode ganhar o troféu trator da temporada, né? Porque, pelo amor de Deus, tipo, cara, eu gosto muito de você, mas não tá rolando, não tá dando. E, porque, sério, assim, ele já se envolveu em tanta confusão esse ano que é difícil você acreditar que é um cara tão experiente, né? Assim, e é triste. E principalmente você vê o tipo de acidente que ele causou nessa corrida, né? Que foi, assim, absurdo, sabe? O Da Costa deve estar reclamando até agora, a gente vai reclamar até a próxima geração a geração do filho do Lottery, né? Porque foi realmente surreal, assim, ele ia fazer a ultrapassagem, levou uma senhora fechada, foi espremido no muro, o Da Costa abandonou a corrida, o Lottery foi punido com 10 segundos. Sendo que o Buemi também tirou o René Rast da corrida, eu diria até... ok, ele tirou da corrida, mas a situação foi menos dramática, como já diria Galvão Bueno, né? O Buemi ganhou o stop and go, sabe? Naquela batida lá do Rast, que o Rast ficou tão desnorteado, todo quebrado, coitado, que ele tentou voltar pra pista, saiu batendo um monte de gente, inclusive no Buemi, e abandonou. E aí o Holland
quase atropela basicamente o Van Dorn, tira o Van Dorn da corrida e ganha uma punição de 5 segundos. Gente, peraí, né? Tipo, qual o problema de vocês, assim? A do Roland foi a que saiu mais barata, porque além de ter sido a menos pesada, né? A mais leve, no caso mesmo, foi a que, tipo, só realmente puniu menos pra gravidade, entendeu? Porque ele tirou outra pessoa, outro piloto da corrida. Então, deveria ter sido, no mínimo, mesmo 10 segundos do Lottery. E, assim, Buemi também, cada vez mais, só colocando cavando a cova, né? A própria cova. Porque, tudo bem, eles tiveram um resultado bom no sábado e foram desclassificados por excesso de uso de energia, né? Então deve ter sido um problema no carro, porque foram os dois pilotos da mesma equipe. Aí, no domingo, os dois são punidos porque causam acidentes, assim. Tem alguma coisa muito estranha na Nissan. E eu tenho a teoria de que tem muito a ver com a liderança, sabe? Que eles estão com liderança dupla, né? Tipo o que a Renault tá fazendo na Fórmula 1, que é tipo... tem 2 chefes agora. E é muito chefe, é muito cacique pra pouco índio, então, não sei, eu acho isso muito estranho. E acaba não dando certo, tanto é que a equipe tá como tá. E o Buemi tá como tá também. Então, enfim... mas eu só queria ressaltar essa inconsistência, né, de punições que, tipo, pra mim é absurdo, assim, não rola, eu acho muito estranho mesmo. E foi a manobra, acho que, principalmente a do Buemi com o Rast, né, pela forma como o Rast jogou depois do carro ali no Buemi, muita gente achou que o culpado do incidente era o Rast, né? Mas o Rast, ele também ficou meio vendido ali na situação. Tipo, não tinha espaço, o Buemi fechou ele e deu, tipo, a única coisa que eu tenho pra poder fazer, meu filho, é bater em você. Porque a curva que eles bateram é uma curva que era muito fechada. Então, tipo, não tinha, sabe, o que fazer. O Rast acabou sendo prejudicado pelo que aconteceu ali, mas tava todo mundo muito afoito na última corrida, né? Na corrida do domingo. Realmente o pessoal tava naquela gana de tentar garantir pontos, de tentar alguma coisa, e deu esse problema aí pro Rast, né? Então, ali, quando saiu a punição pro BMI, eu já meio que imaginava que a punição do BMI ia vir mesmo, porque o negócio nem sempre eles julgam a consequência do negócio, né? Mas pelo incidente em si. Quem começou o incidente foi o Buemi, né? Tipo, a consequência do Rast ter acertado o carro dele inteiro foi porque o Buemi não deixou espaço, né? Bom, a gente já discutiu isso, né? Que a Nissan, ela... tratores Nissan, né? Para todo mundo, porque eles vão para a Fórmula E para poder varrer, né? E é aquela coisa que eu já falei 1000 vezes. Quando você vê um incidente, você já procura. Se é um carro da Nissan, Buemi, entendeu? Porque aquele meme da Marge Simpson, né? Tem um incidente, Buemi! Mas no caso é o Buemi, né? O pior é isso. Às vezes o companheiro de equipe dele traz também uma dúvida, né? Mas geralmente o Buemi. É ruim, porque, cara, assim, eles acertam os pilotos que tá conseguindo desenvolver bem na corrida. Eles não escolhem o cara que tá ruim, o cara que já tá com o carro com defeito. Não, eles miram no cara que tá conseguindo ter um bom desempenho, sabe? O cara tá lá no rádio, tá, putz, hoje eu me consagro, minha família tá assistindo, tal. Não, eles vão lá e acertam justos, cara. Já tiraram o Nato da liderança. André Lottery, total, nessa mesma vibe também. Nossa, o Lottery... O de graça quase falou, né? Tirem esse velhote da categoria, sabe? Só faltou isso. Porque o Antônio realmente ficou pistolaço com o Lottery. Não, o Lottery, cara, a Porsche precisa resolver isso, cara, pagar um, sabe? O Lottery conseguiu irritar o da Costa, se vocês terem noção do que foi a treta. Lottery, tá difícil, viu? Porque você olha assim, aí você vai no Mundial de Pilotos, você olha assim, Lottery, velho. Deixa eu só colar aqui. 17º, cara. Tem que caçar o Lottery lá no final da tabela. Tem. Cara, ele tá com... Não, ele até que tá bem, tá? Não tá tão ruim, não. O pior é o Buemi, né? Que tá perdendo pro Nick Miller, que já saiu da Fórmula E, ó.
Tipo, então o Nick Miller tá com 30, o Buemi tá com 20, cara. Isso é porque triste. não ganha ponto por batida, né? Porque se ganhasse por batida, ele tava na liderança do campeonato. O Buemi tá muito mal, cara. Assim, é irreconhecível. É outra pessoa que tá pilotando. Porque, assim, tudo bem que a gente sabe das peculiaridades da Fórmula E, de tentar equilibrar as coisas, né? De ter um quali que deixa a corrida mais competitiva, mais equilibrada. Tem muita ultrapassagem, não sei o quê, mas é surreal a queda de rendimento dele esse ano, assim, queda de performance, é absurdo. Realmente parece outra pessoa. Se bombear, tá o Daniel Abt lá no Davi. Ele falou e saiu correndo. Bom, agora, falando em punição, né? A gente não pode deixar de falar Da estrela, né? Lucas de Graça, cara, assim, cara, já vou falar meu parecer. Eu gostei demais, eu vibrei, eu gritei. Aí o pessoal falando assim, mas peraí, o que ele fez? Eu falei, gente, ele passou pelo pit stop, só isso. Cara, mas é errado. Não é errado, é da hora pra caramba, velho. Eu sempre parto da premissa que se o cara fez, ele acha que tá legal, sabe? Aí depois vamos discutir a legalidade. E depois a gente descobriu que sim, a tentativa do que eles fizeram era legal, ele só não conseguiu concluir tudo, sabe? É tipo o cara que vai roubar o banco e tem que levar o dinheiro para fora do banco, né? O Lucas Graça e a Audi não conseguiram levar o dinheiro para fora do banco, eles só roubaram o banco. Então. Eles foram pegos pela polícia. Tipo, vocês tinham que ter saído mais rápido, sabe? Sabe naquele filme Prendam-me se for capaz? Conseguiram ser capazes e prenderam, entendeu? Se não tivesse conseguido, tinha ganhado um filme de graça. Mas assim, eu acho que foi tipo uma jogada muito boa, foi sensacional. É antiético, é antidesportivo, pode até ser, mas não estava errado. A única diferença é que estava errado é que o cara não conseguiu parar o carro. Cara, o Lucas de Graça só tinha uma função em tudo: frear. Ele não conseguiu frear, gente. Não conseguiu frear. Sabe o que ele devia ter falado? Devia ter combinado com a Nissan e chamado o Buemi antes, colocar o carro do Buemi na frente, que daí o Lucas de Graça tinha que parar de qualquer forma. Nossa, mas imagina o Buemi assumir a liderança da corrida. Ia ser foda. Não, ele ia bater no safety car. Oh, Cíntia. Vai, Débora, vai você então. Você que gostou bastante, né? Você que vibrou. Desculpa, eu vou cortar a Cíntia dessa porque eu quero falar primeiro. Gente, desculpa, eu vibrei, entendeu? Porque assim, foi o que eu postei no meu Twitter. O cara conseguiu um bug, entendeu? Do jogo. Ele conseguiu ir lá e pegar alguma coisa pra ele poder ter um benefício, entendeu? Então, tipo assim, de certa forma, foi inteligente. O problema é que o pessoal não gosta muito do Lucas de Graça, sabe? Tipo, ele fala as coisas dele lá, ele faz o negócio dele, tipo, o pessoal não curte muito. Mas se tivesse sido o Antônio Félix da Costa que tivesse feito isso, ninguém tava chorando, entendeu? Tava todo mundo aplaudindo que tinha sido. Débora defendendo o Lucas. Então eu tô defendendo o Lucas, sim. Lucas, se quiser me encontrar, tipo, sou uma ótima defensora pra você. Mas eu achei, tipo, brilhante, sabe? Porque... Não, foi brilhante, cara. Foi sensacional. Porque, só deu errado. Só deu errado. Não, mas é porque é muito, muito legal. Porque, tipo, ele tá lá, em oitavo, né? E aí vai e resolve fazer a parada. Não, lá. Vem o rádio. Você tá com o pneu furado. Tá bom, né? Na hora eu já comecei a chorar em posição fetal. Eu falei, acabou o campeonato, não sei o que. Aí, ele vai pros box, não parou, né, tão bem, mas foi lá pra poder tentar parar na malandragem, sai e volta atrás do safety car. Obviamente, a primeira coisa que você pensa o cara está como retardatário, porque não existe pit stop na Fórmula E, e ele tem que ultrapassar o carro de segurança, e ele foi ficando, e ali a cronometragem botou ele em primeiro, e aí fica aquela coisa, entendeu? E aí quem está atrás dele fica a Nazaré fazendo conta, tentando entender como é que o de Graça estava ali. Então, tipo... E assim, gente, o Twitter tava todo mundo muito doido com o negócio do de Graça, entendeu? E ele se beneficiou, né, agora indo por a parte técnica, tirando o lado de fã, ele se beneficiou de uma brecha do regulamento que tem, que é o artigo 38.11, que fala que durante o safety car,
os boxes estão abertos, os pilotos podem passar lá para fazer a parada, né? Ele tinha que ter parado. Tipo, foi uma das coisas que o de Graça mesmo explicou no Twitter. Se o carro tivesse zerado completamente a velocidade e ele tivesse assumido a primeira posição, tava valendo, porque o carro chegou no zero absoluto, né? Mas, infelizmente, o carro do de Graça não fez isso. Tipo, ele não freou o suficiente, que era a única coisa que ele deveria fazer era frear, e ele não fez. Então, tipo, como ele assumiu a liderança, aí foi considerado que ele, tipo, teve um benefício, sabe? Tipo, que ele usou do pit lane para poder ganhar 7 posições, que não era um negócio que era permitido. Mas é uma regra, que tem uma brecha nesse regulamento, que permite você ter interpretação. E eles tentaram, não deu certo. É uma das coisas que eles já querem mudar para a próxima etapa, em Berlim, para que não tenha nenhum outro Lucas de Graça tentando fazer o mesmo para poder assumir uma liderança do campeonato não, né, mas da corrida. E é uma coisa que eles vão precisar mudar. E é interessante porque, tipo, a Fórmula E em si, parte das regras dela é direcionada à interpretação dos comissários. Então, tipo, acontece uma coisa e eles vão lá e fazem a interpretação daquela regra. Nem tudo é preto no branco na Fórmula E. Então, tem essa questão. Aconteceu isso e, tipo, se tivesse dado certo, tinha sido muito legal. O problema é que deu errado, sabe? Tipo, tinha chance de dar errado e deu realmente, né? Ele foi punido, mas tava dentro da legalidade, sabe? Se você não gosta do Lucas de Graça, infelizmente estava dentro do que era legal. O problema é que ele não conseguiu fazer certo. Vamos lá. Bom, quem me viu no Twitter viu que na hora eu fiquei furiosíssima, assim, com o que eu tava vendo. Porque eu acho que, na verdade, os caras deram um nó na cabeça da gente. Porque, tipo, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Tava todo mundo aquele meme da Mônica, sabe? Tá, o que está acontecendo? Eu não sei. Porque, tipo, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. Então a gente achou que era erro de cronômetro, erro da direção de prova, erro de não sei, tudo errado. Tudo errado. Mas, como a Débora falou, assim, os caras, eles acharam uma brecha e, tipo, a gente reclama, mas, assim, automobilismo vive de tentar achar brecha em regulamento para ganhar alguma vantagem em algum canto, porque é um esporte que se ganha no milésimo do segundo. Então, tipo, qualquer vantagem que o pessoal conseguir, tá valendo, né? Então, tem isso, assim, e uma coisa que, independente de tudo, de qualquer opinião, pro lado A ou B, eu acho que o que eu tô tentando fazer, né, pelo menos, tipo, alertar o pessoal que, assim, as punições da FIA, que a FIA deu pro de Graça, foram feitas em cima de regras, tá? Não teve... A gente tem essa discussão de certo e errado, né? Moral, ético, antiético, não sei o quê. Mas ele não foi punido por conduta antidesportiva, assim. Isso talvez seria a discussão caso a manobra tivesse dado certo. Mas como deu errado, então a gente tem que discutir em cima de regra, né? Assim, pelo menos é o que eu tô tentando encaminhar os debates que eu tô tendo. Então, como a Débora falou, o pit lane ele fica aberto durante a safety car. E aí eles entenderam que, tipo, o pit lane é mais curto que a reta principal, dá pra tentar, né? E aí eles ainda conseguiram um momento em que o safety car estava mais lento, porque o acidente tinha acontecido no final da reta principal, então tinha gente ali, tinha detrito, tinha um monte de coisa, e eles estavam mais lentos. Então o Lucas de Graça estava no máximo a 50 km por hora, estava mais rápido que o safety car. Então, assim, ele ia chegar na frente, né? Se ele tivesse parado um segundo, parado. E foi justamente o que não aconteceu, que ele freou, a roda parou, mas o carro conseguiu deslizando, então o carro não parou. Ele teria que ter parado. E, porque o carro não parou, foi que ele foi punido. Ele recebeu um drive-thru. Só que a Audi não avisou pro de Graça, pelo menos é o que eles dizem, né? Tipo, a Audi não avisou pro de Graça que tinha essa punição para pagar. É tanto que a gente viu aquela corridinha lá do Alan McNish desesperado para ir lá na FIA para poder reverter a punição, né? Para justificar e dizer que eles não estavam errados. Só que ele não conseguiu fazer isso porque ele não tinha dado que comprovasse que o carro tinha parado. Porque o carro não parou, então ele não ia conseguir comprovar nunca. E aí eles não avisaram porque eles tentaram até o último segundo, né? Reverter. Só que a FIA decidiu, você não vai avisar mais não? Então pronto, lascou. E aí ele foi desclassificado da prova porque ele não cumpriu o drive-thru,
não é porque teve conduta antidesportiva, né? Tipo, de novo, essa discussão, ela é do público. E talvez dos pilotos também, tudo assim. Tem gente que acha muito errado, enfim, não sei o que. Na transmissão teve gente que ficou, né? Uau, nossa, né? Assim, eu fiquei putaça também, então. Mas agora, com a cabeça mais fresca, né? Assim, analisando as informações, e isso fica até nota mental, né? Fica de aprendizado pra mim, esperar um pouco antes de ficar com raiva. E assim, a gente vê que, tipo, não foi ilegal. Não foi. Não tinha nada proibindo a Audi de tentar fazer o que eles fizeram. Né? O que eles tentavam fazer. Mas é o tipo da coisa que tem cara de trapaça. Eles não, assim, legalmente, né, pelo regulamento, eles não trapacearam, mas tem cara de trapaça. Eu acho que e é isso que pega muito, né? E tem o histórico também do piloto, né? Que a gente sabe que o de Graça ele teve uns momentos muito controversos em diferentes categorias ao longo da carreira dele. Então tem esse agravante também. Além do que ele não é uma das pessoas mais queridas do meio automobilístico de um modo geral. Então assim, a gente não fala só de público. Entre os próprios pilotos, entre o próprio pessoal da Fórmula E, ele é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com a galera. Então, tipo, a fama dele não é boa, né? Enfim, mas tem o público dele. Então, tá valendo. Enfim. E é isso, sim, que eu tô tentando falar para as pessoas, né? Que, tipo, a punição foi em cima de regra, ela foi centrada, ela foi bem embasada. E o restante é a discussão nossa, porque a gente acaba falando mesmo. Todo mundo quer opinar. E aí, tipo, mas foi isso, assim, na hora eu fiquei putaça, agora eu tô mais, eu entendi a situação, então eu tô mais tranquila, até pra falar, discutir, opinar e tudo, e acalmar os ânimos, mas assim, de um modo geral, eu acho que não pegou bem, eu acho que foi muito mais nocivo pra categoria do que benéfico pra equipe, pra ele, sabe? Mesmo se tivesse dado certo, eu acho que eles teriam saído com uma mancha, eles teriam saído manchados nessa história toda, né? Até porque, assim, a gente sabe que a Fórmula E tem os preconceitos dela, assim, sofre, né, os preconceitos e tudo. A gente já tinha acontecido duas situações bem polêmicas, né, nessa temporada, que foi a história lá de Valência e a desclassificação do Verlaine no México, então vem essa para somar, né, e aí, assim, numa temporada só eu acho complicado. Então, por isso que eu acho que foi muito mais maléfico, né? Trouxe muito mais malefícios do que benefícios. Mas é isso, assim. Legal não foi, mas eu questiono. Não, só para poder finalizar, eu acho que as críticas ao de Graça foi muito por conta disso, né? Do que ele já fez em outras categorias, do que ele fez na Fórmula E, então obviamente tem esse sentimento de que ele fez algo muito errado. Mas, tipo, eles trabalharam com uma brecha, sabe? Se tivesse dado certo, a gente tem que levar em consideração que o campeonato tá acabando, né? Tem 2 corridas. Até então, ele, com uma folga aí ainda nesse último Prix de Londres, ele era um cara que ele podia ganhar o campeonato, sim, porque a gente já falou da questão do Jack dele, sabe? Tipo, uma vitória para ele ia mudar muito o campeonato, Lucas de Graça. Ele ia dar uma subida nesses grupos aí, ele ia estar entre os primeiros. Então, para ele fazer a diferença, né? Tipo, conseguir essa vitória. Então, em parte de regulamento, tipo, eles tentaram, sabe? Tipo, eles arriscaram. Se tivesse dado certo, bom para a equipe. Eles teriam conquistado pontos muito importantes. E aí, aquela coisa que a gente já falou, né? A Fórmula E ela ainda é muito nova e ela está discutindo coisas certas e erradas dentro da categoria, regulamento. Então, esse ano, várias vezes eles tiveram que realizar mudanças na competição para poder, tipo, viram que tinha uma coisa errada, porque foi aquela questão lá da dedução da energia, eles tiveram que consertar para outra etapa. Então, tipo, é uma categoria que ela ainda é mutável por conta disso. Hoje, atualmente, enquanto estamos gravando esse podcast, porque pode ser que vocês escutem esse podcast no futuro, né? Mas a discussão atual, neste momento de 2021, é sobre regras, é sobre o regulamento. E isso não é só na Fórmula E, mas como na Fórmula 1. São 2 campeonatos geridos pela FIA que têm seus problemas.
A gente discute na Fórmula 1 regulamentos e coisas que são aplicadas para aquela prova, mas também brechas que estão no regulamento, como foi a questão do Kimi Raikkonen lá, naquele safety car em que ele rodou e foi punido, enfim, que era uma corrida que ele poderia ter pontuado, mas ele foi punido pela FIA. Então é a mesma coisa, tipo, essa questão do Lucas, sabe? Tipo, eles estavam em um regime de safety car, poderia ter acontecido dele realmente ter liderado a corrida e vencer. Foram escolhas que eles fizeram aí nessa prova. Então, tipo, nesse ponto eu não condeno. Assim como assim, eu acredito, se tivessem efetivado a vitória dele, muita gente da categoria teria ficado brava, porque tinham outros pilotos, principalmente tipo Mahindra, que é uma equipe que não, como a gente já falou, não está acostumada a vencer, não está entre pódios. O Nick De Vries, que também dependia de um bom resultado aí para poder voltar a assumir liderança. Então, assim, ia ter equipes, pelo menos, né, os que estavam à frente dele até aquele momento, que provavelmente iam brigar com a FIA, iam tentar abrir algum protesto, algum tipo de questionamento para poder tirar essa vitória do de graça. Mas se tivesse dado certo apontando pelo regulamento, infelizmente eles estavam certos, sabe? Tipo, ruim pra categoria, mas eles estão certos. Sim, e você falou das equipes, dos pilotos e tal. Eu vi umas entrevistas, acho que até do De Vries, por exemplo, assim, que quando ele falou disso, ele falou num tom assim de como é que eu posso falar? Ele tava chateado, ele não gostou da história e tudo. Ele até falou assim, quando ele falou desse pedaço, né, da corrida, ele falou, não, porque virtualmente eu era o líder, porque, tipo, realmente ninguém tava considerando o de graça como líder ali, né, tipo, só ele, só a Audi. Mas pra todo mundo, realmente, assim, que ainda tava tentando entender o que tinha acontecido, ele tava na posição errada, né, ele teria que ter voltado, né. E isso, assim, pegaria muito mal entre os pilotos, né, entre as equipes. Não que o de graça se importe com isso, porque a gente sabe que ele não tá nem aí mesmo. Mas, assim, ficaria um clima muito estranho. E seria mais uma tristeza pra corrida, porque, tipo, como eu falei, né, teve esses acidentes, essas punições loucas, e aí você ter um cara que vence a prova, ou mesmo que ele não tivesse vencido, que ele tivesse, sei lá, chegado num pódio, assim, você sabe, é um pódio que chegou nessas circunstâncias, né? Então, seria muito, sabe, teria 5 elefantes, assim, no pódio da Fórmula E, não seria só um, não. Eu acho que seria muito bacana se eu tivesse conseguido, porque eu queria ver a treta geral, queria ver o circo pegar fogo. Mas esse lance de só a tentativa já valeu o espetáculo, só a tentativa já valeu a entrada para o espetáculo. Como a Cintia falou, legal que a decisão foi realmente baseada em que o cara não parou, ele simplesmente tinha a brecha da regra, os caras viram a brecha, mas não conseguiram, sabe, cumprir, sabe? É uma coisa que aquilo que o Azaghal fala, né? O feio não é roubar, o feio é você não conseguir carregar. Os caras conseguiram o pior, né? Mas, assim, eu acho que de tudo, o que fica legal é que como a Fórmula E é uma categoria nova, tá crescendo, tá pegando, isso é uma coisa que vai ser mudada, vai ser repensada, vai ser alterada, sabe? Nenhuma categoria tá isenta de ter algo no regulamento que caiba, uma interpretação que caiba isso daí. A gente tem aí a Fórmula 1 mesmo, várias vezes a gente já viu algumas coisas que a gente ficou puto, que nem o Lance Stroll tocar os pneus lá em Monza, sabe? Pô, então é alguma coisa que toda categoria sempre vai ter. Mas, né, que fica a lição aí para a Audi, para o Lucas de Graça, que a próxima vez que for fazer algo, faça direito, né? Pelo menos faça de forma correta, mesmo que seja algo errado, né? Já que é para fazer errado, que faça direito, né? Bom, pessoal, o Eprix de Londres, rodada dupla, foi sensacional, foi muito bacana as duas corridas. Só uma coisa, a gente não vai falar do Sete Câmara, não? O bichinho, assim, a gente vai ignorar? Sete Câmara, gente. É que o Sete Câmara, tô com muita... Você tá super pole, sabe, tipo, a Dragon pontuou com os 2 carros no domingo. Vamos falar do Sete Câmara, porque olha... Rapidinho. A gente dá spoiler. Dá spoiler. É que o Sérgio, vamos lá.
É assim, eu ainda tenho por mim que a Dragon não gosta dele, sabe? Eu tô pensando nisso ultimamente, eu tô fiel nisso, porque por mais que ele tenha, cara, ele tava o quê? Quarto lugar, né? Alguma coisa assim. De repente começou a despencar, 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 virou uma Shinkane, sabe? Até o pessoal que desenhou o traçado falou, mano, não desenha essa Shinkane aqui. Mas de repente ele tá lá, né? Tá sendo ultrapassado por todo mundo. Ele, sabe, a única pessoa que eu acho que ele não foi ultrapassado foi pelo Lothar e pelo Boemi, ele só foi batido por eles, é diferente, né, de ser ultrapassado. Mas, Cíntia, você que puxou, então, final de semana dele teve isso, né? Ele brilhou, mas ao mesmo tempo foi ofuscado pela Dragon e pela categoria em si, que, assim, não a categoria, mas tudo que orbitou ali em volta dele atrapalhou o fim de semana do menino. Não, então, você falou em Shinkane, sabe quem foi a Shinkane dele no sábado? O de Grace. Porque É, teve isso. depois que eles tiveram aquela disputa lá, que eles deram um totozinho, cara, acabou o carro do Sete Câmara. Inclusive, assim, eu tô rezando desesperadamente pra alguém dar um carro melhor pra essa criatura, porque pelo amor de Deus, gente, que dó, dói, sabe? Dói ver que ele consegue andar melhor que aquele trambolho, sei lá, que ele usa, e não vai, o carro não vai. E quando vai, volta. Despenca, como o Rubens falou, né? Porque, gente, no sábado ele chegou em último, assim, muito triste. E ele tava indo bem na corrida. De novo, ele tava indo bem na corrida e teve problema no carro, né? Porque ele teve os problemas de novato, né? Enfim, no início da temporada, bateu em alguns momentos e tudo. Mas ele teve muito mais problemas com o carro, né? Então, assim, é uma pena. Estão falando que ele renovou com a Dragon, não sei, a gente pode. Vamos tentar confirmar isso muito em breve, né, Débora? Mas eu queria muito que ele conseguisse equipamento melhor, uma equipe melhor, que ele tivesse mais condição de lutar por ponto, sabe? Pode, tudo, porque ele pode, ele consegue fazer, ele, piloto, né? E aí, assim, a Dragon, com toda essa confusão, treta, batida, punição, sabe? Safety car, gente parando onde não devia, não parando quando queria, né? A Dragon acabou ganhando aí, herdando umas posições e pontuou com os dois carros, né? O Joel Eriksson chegou em 10º, fez aí um pontinho, e o Sete Câmara marcou 4. Então, bom para a equipe, bom para ele, né? Assim, e bom para ele piloto mesmo, né? Porque ele achava que tinha, a gente até falou, né? Que ele achava que tinha pontuado lá em Puebla, lá no México, e não pontuou, tadinho. Mas pontuou agora. E é bom dar uma injeção de ânimo final aí, né? Nessa reta final da temporada. Mas é isso, assim. E a Débora com certeza tem que mandar para ele as areias lá do Maranhão, né, Débora? Com certeza, ele tá precisando, né? Porque era um fim de semana que era o ideal para ele conseguir pontos nas duas provas, por ser um circuito travado, e que ele tinha o benefício de não ser tão ultrapassado, né? Por conta do ritmo do carro. Então, era uma prova ideal para que ele conseguisse pontuar tanto no sábado quanto no domingo. Infelizmente não deu certo, né? Aquele toque com o Lucas de Graça fez ele perder muito rendimento e acabar na última posição, né? Não era esperado, né? Principalmente pela disputa que ele teve da Superpole, né? E no sábado foi até uma disputa bem interessante, porque foi o que a gente falou, né? Teve a chuva antes da classificação, a pista foi evoluindo, mas no domingo ele também estava ali para poder fazer uma boa classificação. Então é um piloto que a gente sabe que ele tem muito potencial para poder entregar resultado e para poder fazer boas provas, né? Mas ainda depende de um equipamento melhor, mas aí a gente sabe que nem sempre, né, todo talento vai conseguir ser demonstrado, principalmente com o equipamento que tem, né? Tipo, é a mesma caso ali do Russell, né? Tipo, tenta para poder conquistar pontos e é muito difícil porque o carro é ruim, porque tem outros carros melhores, enfim. Eu não sei quando vocês vão estar escutando este programa, mas a gente vai conversar com o Sérgio Sete Câmara, então passe lá no BP para poder conferir a nossa entrevista com ele, para poder um bate-papo sobre a temporada dele, mesmo faltando ainda 2 corridas para poder acabar a temporada, fechar a temporada, mas a gente vai conversar com ele. Então, dependendo do dia que você vai estar escutando este programa, passe lá no nosso canal para poder verificar se
a entrevista já está disponível e também ver a primeira entrevista que a gente fez lá com ele no começo da temporada, até para vocês terem um comparativo, né, do quanto que ele conseguiu evoluir e do que ele achou dessa apresentação dele, né, nesse ano. Eu só quero que vocês perguntem para ele se ele tá colocando o nome de algum piloto na boca do sapo para poder pegar a vaga, porque ele precisa de uma vaga melhor. Tô brincando, perguntas para ele não, senão ele vai ficar chateado. Mas eu tenho muita esperança ainda que, sei lá, uma equipe aí veja o que ele consegue entregar na hora que o carro da Dragon tá conseguindo ter resistência, sabe? Depois parece que o carro da Dragon entra num pico de desespero, vamos falar assim, porque olha, é triste demais. Pico de energia eles sempre conseguem. Né? Pico de energia, depois vem o pico de depressão, né? Que o carro tem, porque olha, o carrinho miserento. Bom, pessoal, agora sim, fechando a live, que foi. Live não, né? Podcast, que foi muito bacana, bem legal. Final de semana rendeu bastante. Lucas de Graça, infelizmente, não conseguiu uma vitória tortuosa. O Sérgio Sete Câmara, coitado. Conseguiu pontinhos que foram muito bons, ajudaram ele aí. Acho que o Andretti deve ter ficado contente com o resultado. Mas vamos torcer para ele conseguir uma vaga melhor. Cíntia, diga ao pessoal onde você pode ser encontrada na internet e também convide o pessoal aí para poder te acompanhar nas redes sociais. Bom, gente, obrigada a todo mundo que ficou vendo esse podcast. Desculpa aí se eu pistolei. Mentira, desculpa nada. Quis pistolar mesmo. Não, mas eu me controlei. Bom, obrigado mesmo a todo mundo que ficou ouvindo. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, comentem, marquem a gente. Para marcar, né? Você segue aí as redes sociais do Boletim do Paddock. O meu Instagram e o meu Twitter é Cindy_VX. Cindy com Y. Então pode me seguir lá no Twitter, que é o que eu uso mais, e aí a gente pode conversar. Deu muita polêmica nos meus comentários também. Vai lá dar seu pitaco. que é mais um, né? Pra quem já tá rolando lá há muito tempo. Então, é isso. A gente se vê. Como a Débora falou, vai ter entrevista com o Sete Câmara depois desse podcast, na nossa gravação. Então, dependendo do momento que você tá ouvindo uma coisa ou outra, vai em um, vai nos dois, que é pra poder ouvir tudo. E o Rubens e a Débora participaram de um podcast legal com o pessoal lá do Q3 também, né? Com as meninas do Q3, então vale a pena ouvir, ficou muito bom. E é isso. Então, até a próxima. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau. Eu sou a Débora Almeida, confira o meu trabalho como The Flowers lá no Twitter, meus comentários e também o trabalho do Boletim do Paddock nas suas redes sociais como Boletim do Paddock, né? Apenas no Twitter como @DiznoBoletim, que aí se você está escutando esse programa por uma plataforma de agregador que você consegue avaliar o nosso podcast, deixa aí a sua avaliação, o seu comentário para poder ajudar também, para que mais pessoas conheçam. E marca a gente também nas redes sociais, porque a gente gosta de saber que você está escutando o nosso programa. Exatamente, pessoal. Agradeço a todos que ouviram o BBcast por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no canal do YouTube. Auxilie a gente a chegar aos 2.000 inscritos para que eu possa pagar a famigerada prenda de beber um chui bem gostoso. Eu acho que para piorar a minha situação, eu vou tentar achar um refrigerante refrigerante orgânico para, né, já que tá no inferno, abraço capeta. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.